Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal do Intercâmbio com Murilov e Beto Bihari. É isso aí, estamos lá. Hoje, que a hora! Vamos embora, Murilão, me diz o que a gente tem hoje aí para a galera. Bora! Hoje a gente vai receber dois convidados muito especiais aqui pra gente, dois caras que manjam muito de Nova Zelândia e a gente vai ter um bate-papo bem legal. São eles Anderson Pacheco e Antônio Franco. Vem pra cá você, vem pra cá! Vamos lá, primeiro, muito obrigado por aceitarem nosso convite aí para o nosso bate-papo. E queria agora que vocês dessem uma breve apresentação de vocês para contar um pouquinho mais do que vocês fazem e um pouquinho mais desse contato que vocês dois têm aí com a Nova Zelândia. Então vamos começar com o Anderson para a gente ir pela ordem alfabética e depois já pode engatar o Tonico também. Legal. Muito obrigado, Murilo e Betão, pelo convite. É um grande prazer estar aí com vocês para falar de coisa boa, falar de intercâmbio, falar de viagem. Eu me chamo Anderson Pacheco, trabalho para duas instituições de ensino na Nova Zelândia. Uma delas é uma escola de inglês super tradicional, que fica na ilha sul da Nova Zelândia, na cidade de Queenstown. Para quem não sabe, é a capital mundial dos esportes radicais, então, o que imaginar de aventura tem por lá. A escola é chamada SLEC, Southern Lakes English College. Eu trabalho para a escola há 5 anos. E a segunda instituição é um instituto politécnico, então, uma faculdade do governo da Nova Zelândia, chamada Southern Institute of Technology, que tem 5 campos na Nova Zelândia. E o campus principal está lá na unha do pé da Nova Zelândia, na cidade de Invercargill, ao sul da Ilha Sul, né? Então, eu trabalho para a instituição, promovo todos os nossos cursos aqui no Brasil e em alguns outros mercados também. Então, o nosso bate-papo acho que é mais para falar da experiência e desbravar um pouquinho mais do destino hoje. Show de bola, Anderson, valeu. Agora contigo, Antônio Franco, esse monstro da Nova Zelândia também. Imagina. Primeiramente, agradecer vocês pelo espaço. Acho que vale muito a pena, né, a gente ter esse espaço aí para divulgar o destino, não só a Nova Zelândia, né, mas como todos os destinos. Eu sempre falo que cada vez mais o intercâmbio, seja educacional, seja cultural, ele está cada vez mais democratizado e canais como o de vocês, eu acho que é muito importante para trazer informações de qualidade, né, informações onde a pessoa, quem estiver assistindo, puder, de fato, se basear, falar, não, isso aqui é referência, isso aqui é verdade. A gente sabe que, ao mesmo tempo que tem muita informação disponível, aquela pessoa que está começando a buscar essas informações ainda é um quadro branco ali, né? Eles não têm como filtrar o bom senso, ainda não tem um bom senso, né, para determinar o que é genuíno, o que é verdadeiro e o que não é. E a gente sabe que com essa democratização da informação digital, eu vejo praticamente todos os dias aí clientes me procurando, colocando coisas que escutaram em grupos do Facebook ou no WhatsApp, enfim, mídias digitais em geral, informações que assim não fazem, não tem a menor relação com a realidade, né? Eles pegam um recorte de um fato, assim, um detalhe de um fato inteiro e aquilo ali acaba sendo, vamos dizer assim, analisado individualmente, né, sem considerar todo o cenário. E isso acaba distorcendo muitas verdades. Então, eu acho que é importante ter um canal como o de vocês, trazer pessoas que podem falar do destino com propriedade, que têm referências, acho que é muito importante. Hoje eu sou Immigration Advisor, eu sou consultor licenciado de imigração, já vai fazer 4 anos. Minha história na Nova Zelândia começou em 2003, quando eu fui para lá já com a intenção de migrar. Trabalhei 12 anos para uma instituição de ensino, assim como o Anderson, e desde 2016 para 2017 eu já comecei o meu curso de Immigration Advisor e aí comecei a atuar, abrir mão de trabalhar para a escola. Foi um período transicional ali, eu cheguei a ficar uns 6 meses entre a escola e o Immigration Advisor, depois eu resolvi ficar só com o Immigration Advisor. Então, assim, eu acho que tanto o Anderson como eu somos, com toda a humildade, né, somos referência no mercado, até porque Nova Zelândia não tem tantos representantes assim para divulgar o destino, para divulgar as instituições, para trazer informações fidedignas. E somos, de certa forma, pioneiro também, né? A gente viu aí a Nova Zelândia crescer como destino, o trabalho que o governo fez, a Education New Zealand, a imigração.
E a gente fica muito feliz de poder ter esse espaço para divulgar ainda mais o destino, né? Show de bola, Antônio. Obrigado. E só nessa breve apresentação de vocês dois, fala aí, Betão, a gente já percebeu que nós somos duas crianças querendo aprender sobre a Nova Zelândia aqui, né? Eu ia te falar uma coisa, Murilo. Esses dois aí, cara, além de referência, tá? Eles são old school que nem eu. Eu ia até brincar, você é mais novo. Da galera, a gente, eu ó. Baby aqui nessa você é baby nisso daí. A gente está aprendendo na Nova Zelândia, a gente é baby na Nova Zelândia para aprender, mas eu estou dizendo assim, de mercado, a gente é old school, a gente eu não vou nem falar o tempo aqui, porque o pessoal vai achar que a gente é muito velho, né? Só para ter uma ideia, eu comecei a trabalhar para a escola na Nova Zelândia em 2005. Fazem 15 anos aí, ó. Caraca. Olha lá, eu comecei em 2003, então eu tô um pouco mais velho que tu ainda, Sim. Entendeu? Mas, não vou falar nada, mas é ótimo, gente. Nessa época eu era menor de idade, tá, gente? Ainda. Eu acho legal aqui, como vocês falaram aí, é um prazer ter vocês aqui conosco no nosso canal. É isso que a gente quer, é esse conteúdo de qualidade. São pessoas referências que vão falar sobre o destino, que vão falar sobre coisas técnicas, coisas que a gente precisa saber e que realmente a gente às vezes vê aí na internet muita gente falando ou se aproveitando de algumas coisas e a gente quer que seja algo extremamente com conteúdo, que seja bom para todo mundo e para a pessoa que está planejando viajar, ele possa fazer isso no futuro, né? Então, eu acho que a apresentação já foi mais do que bom, Murilo. Eu vou já partir aqui para fazer uma pergunta para esses dois aí, né? Que eu queria, assim, vamos saber um pouquinho das curiosidades aí da Nova Zelândia. O que cada um aí pode falar de alguma coisa interessante da Nova Zelândia aí para a galera que está do outro lado assistindo. Vamos começar aí com... Quem quer começar aí? Anderson ou pode ser o Anderson. Antônio? Vamos seguir o padrão? Segue nessa lógica aí da ordem alfabética. Vamos lá. Então vamos lá, Anderson. Manda bala aí. Diz uma curiosidade aí para a gente aí da Nova Zelândia. Cara, eu tenho só que complementar e dizer que o Tonico foi o meu grande mentor aí de Nova Zelândia. Então, eu aprendi muita coisa com o Antônio. Então, nas apresentações que ele fazia e sempre trabalhou muito bem a parte da cultura, né, do país, explicando, né, que Nova Zelândia é o país mais jovem da Terra, né, o último pedacinho de massa a ser colonizado. Então, deixar para o Antônio depois comentar um pouquinho mais sobre esse ponto. Mas algo muito interessante que eu sempre levo como curiosidade da Nova Zelândia é que, como o país é pequeno, tu nunca está mais de 1 hora de uma praia. Então, a maior distância que tu está do litoral da Nova Zelândia são 128 quilômetros. E aí tem até aquelas propagandas que num dia o cara tá esquiando, né? E aí a esposa quer curtir uma praia, o Beto aí como um cara apaixonado, né? Gosta aí de curtir um snowboard e a mulher já está na praia. Então, na Nova Zelândia isso aí é possível, viu, Betão? Poxa, eu vou falar, hein? Eu acho que outro fato curioso também é que na Nova Zelândia existem 13 idiomas oficiais. Então, inglês, linguagem de sinais e o Maori. Então, toda criança aprende Maori na escola. Eu diria que é como se nós aprendêssemos o Tupi-Guarani aqui no Brasil, não é? E aí, não é que todo mundo fala Maori, né? Mas todo mundo fala inglês, que é um dos idiomas oficiais do país. Ô Anderson, deixa eu até te fazer uma pergunta em relação a esse assunto de Maori especificamente, porque tem muita gente que ainda tem dúvida, principalmente eu acho que os brasileiros, porque a gente não tem essa visão tão presente dos indígenas brasileiros, né, no nosso meio social. Na Nova Zelândia é diferente, os maoris têm uma participação ativa na sociedade, ou seja, eles estão desenvolvendo junto com a sociedade. Você consegue ver os maoris no dia a dia? Com certeza, com certeza. O Maori está muito mais... Não que no Brasil não esteja nosso indígena inserido na sociedade, mas é tratado por igual, né? Lá, aqui no Brasil, se tu vê um indígena, dependendo aí onde tu mora, poxa, pois é, um índio, né? Não é tão comum eu ver, né? Na Nova Zelândia, enfim, principalmente na Ilha Norte, tu vê muito mais maoris, né? Então, tu vai cruzar na rua, sei lá, cada 5 pessoas, de repente tu vai ver um maori, dependendo da cidade que tu estiver. E, obviamente, os caras têm representação política no parlamento da Nova Zelândia, então eles têm realmente um grande espaço. A cultura é muito presente no país, né? Tem até as cidades na Ilha Norte ali, como Rotorua, que é o berço da cultura maori. Então, a cultura maori está muito presente, né, naquela região ali. Então, assim,
é muito comum, tu vê o Maori casar com o neozelandês. Pode falar, Antônio. Se eu puder falar mais alguma coisa, cara, assim, eu tenho um fascínio. A cultura Maori, até a forma como a própria Nova Zelândia divulga ela, né? A Nova Zelândia utiliza muito a cultura Maori para divulgar o destino, né? Eu acho que o que eu vou tentar falar aqui, eu acho que não tem nem início. É algo assim que já nasceu com a Nova Zelândia, mas a verdade é que aqui, enquanto no Brasil a gente tem que entregar um espaço preservado para o indígena, que normalmente não é respeitado, quer dizer, parece que o indígena não pode viver na sociedade, né? Eles têm que ter uma reserva deles. A Nova Zelândia não existe isso. A Nova Zelândia é dos brancos, né? Dos kiwis europeus, como dos maoris. E assim, então você não vai ver maori numa reserva indígena, você vai ver o maori inserido na sociedade. Tá? Isso já muda tudo. Tudo que vem como consequência disso já é uma outra formatação social. Assim, eu vou tentar passar o que eu vivi lá. Assim, a Nova Zelândia é um país tão desenvolvido socialmente que eles se preocupam com coisas que no Brasil não está lá no topo da pirâmide. Assim, coisas que você não vai nem chegar, assim, tipo, ao ponto de... por exemplo, né, meu filho nasceu na Nova Zelândia. Por 3 meses seguidos, a cada 2 semanas ia uma pessoa do governo lá para saber como é que estava o meu filho, fazer pesquisas sociológicas, fornecer suporte. Então, assim, nas cidades, tem uns hubzinhos, uns centros, que eu esqueci até o nome agora, onde as mães podem ir interagir com outras mães. Eu falo, cara, quando que no Brasil vai ter isso? Quem faz isso é a ONG no Brasil e quando tem. Então, assim, é tudo... Assim, eles já cobriram tanto as necessidades básicas mínimas que a gente vai para o que seria luxo no Brasil, né? E nesse sentido, lá na história inicial da Nova Zelândia, porque assim, na verdade, como a Nova Zelândia foi, né, colonizada, o Capitão Cook, né, que foi o que colonizou a Austrália, né? E aí ele chegou na Austrália, os aborígenes, pelo que eu entendo, não conheço muito de Austrália, mas os aborígenes são povos muito pacíficos, foi fácil de dominar o país, o território. Quando chegou na Nova Zelândia, os caras encontraram os maoris com 2 metros de altura, você entendeu? E os caras não conseguiram dominar. Foi batalhas, algumas batalhas que eles não conseguiram dominar. Enfim, no final foram fazendo acordos, até que chegaram em algum momento, né, que tem o acordo que a gente chama de Waitangi, né, que não é uma constituição, mas é como se fosse uma espécie de carta magna, assim. Ela é antecedente à Constituição. E nesse acordo, eu não sei, obviamente, em detalhes, né, todos os itens do acordo, mas é como se eles estivessem garantindo aos maoris, pelo acordo de Waitangi, eles são donos de todos os recursos naturais da Nova Zelândia. E isso já muda toda a relação. Então, eles são donos da água, eles são donos da terra. Tanto é que, há alguns anos atrás, ainda no governo de Onki, quando ele era primeiro-ministro, houve uma quase venda da empresa nacional que produz energia, né? E ia ser vendida para os chineses e acabou que não foi vendida porque os maoris falaram, não, você não vai vender, isso aqui é nosso. E assim, todo ano, no dia do Waitangi Day, os maoris fazem um certo protesto, né? Porque assim, é o que eu te falei, não estou dizendo que eles não merecem, obviamente assim, não tem, a integração ela é muito forte, ela é muito ali, mas obviamente eles entendem que eles poderiam ter mais, né? E isso é sempre uma questão, ali um strain, né? Um conflitozinho ali, uma tensão, não é nem conflito, é uma tensão, né? Política, social, talvez. Mas, assim, eu não vejo, particularmente não vejo, principalmente comparado ao Brasil, assim, a relação deles, eles têm direito a tudo. Eles têm direito a tudo. Inclusive, a legislação da Nova Zelândia tem uma legislação especial para os maoris. Então, se, por exemplo, um branco, um kiwi branco comete um crime, e dependendo do crime, e o maori comete o mesmo crime, a legislação para eles é outra. Vamos dizer assim, seria menos, não vou dizer mais favorável, mas seria outra, seria encarada de outra forma. Tem toda uma atenção especial para eles nesse sentido. O próprio governo, toda a comunicação do governo tem que obrigatoriamente ter a palavra maori ao lado. Então, eles têm um nome em inglês e um nome maori. Você vai no museu, você vai ver o nome em inglês e o nome maori. Você vai no site do governo, você vai ver o nome em inglês e o nome maori.
Qualquer comunicação que o governo faça, tem que botar lá aqui a hora, good morning, everyone, blá, blá, e assim, sempre tem que ter alguma palavra maori. Então, existe essa tentativa constante, né, e esse respeito por eles, porque eles estavam ali antes dos brancos, né? Então, existe isso, de fato. Show. Já que eu mandei uma pergunta para o Anderson, desculpa, Betão, eu vi que você ia perguntar alguma coisa, mas queria fazer uma pergunta ainda relacionada aos maores para o Tonico. A gente sabe que popularizou muito, né, Tonico, não vou dizer nem a cultura, mas os maores popularizaram no mundo também muito por causa do rugby, né? Por causa do All Blacks, eles se apresentando no mundo inteiro, e ficou muito famoso, tanto as tatuagens maores, né, popularizou muito no mundo, quanto também o haka. A minha pergunta é, eles realmente usam isso? Isso é tradicional, é do dia a dia deles, ou é uma coisa que estourou de uma forma absurda no mundo, mas não é tão presente lá na Nova Zelândia? Então, muita gente pensa que o haka é uma dança ali, né, uma celebração relacionada ao rugby, mas na verdade haka é muito mais abrangente. Haka é a dança guerreira. Isso é haka. Aí as pessoas ligam a palavra haka ao rugby. Só que você tem haka para funeral, você tem haka para aniversário, você tem haka para casamento. Você tem assim centenas e centenas de hakas. E dependendo da tribo, porque obviamente o Maori, né, ao longo da colonização dele, porque eles chegaram, segundo a história, eles chegaram na Nova Zelândia há mais de 2.000 anos aproximadamente. Então, eles foram se desenvolvendo em tribos, né? E cada tribo foi desenvolvendo a sua cultura, né? Então, dependendo da tribo que você vem, você tem um haka diferente. Eu tive uma situação até, tá vendo? A gente conversando o que a gente ia falar sobre, né? Eu tive uma situação muito legal, cara, que eu me emocionei até. A minha esposa estava se formando, né, graduando no curso dela de Early Childhood. Ela se formou em professora pré-escola na Nova Zelândia. E no dia como é que fala? A gente chama aí no Brasil da entrega dos diplomas lá, na colação de grau, né? Na colação de grau, foi num auditório enorme. Então tinham várias turmas, né, de vários cursos se formando naquele dia. E chegou uma hora que chamaram o nome da aluna, da estudante. E ela foi a primeira aluna daquela, talvez, família que tivesse conseguido uma formação superior. E a família dela, o avô, que seria o matriarca ali, levantou no meio do auditório, cara. Foi lá no palco, começou a fazer um haka da tribo deles, da família, que não tinha nada a ver com rugby, nada. Assim, aquele silêncio absurdo. Daí os irmãos, tios, sei lá, os familiares, subiram e foram fazer o haka junto com eles, que era um haka em homenagem à primeira pessoa da família que tinha conseguido uma graduação de nível superior. Assim, foi emocionante, cara, porque foi um silêncio absurdo, assim, no momento. E, tipo, o haka é o haka, né, cara? Independente do propósito que o negócio emociona, né? Foi bem legal, cara. Então, o haka, assim, eu já vi haka para professores, haka para casamento, haka para próprio, né, rugby. Né? O haka do rugby, ele é específico. Ali eles cantam. Se você for na internet, você consegue encontrar a tradução do haka do Maori para o inglês. Então ali estão dizendo que eles vão defeat, né, o inimigo ali, o oponente. Então especificamente aquele haka especificamente para o rugby. Enfrentamento, Tonico, né? Isso. Deixa eu perguntar, o Tonico, já que o Tonico falou tanto de haka aí, haka para casamento, haka para rugby. Vocês já viram haka para cachorro? Não. Não, a minha cachorra se chama Haka, então agora você vai ver. Então, uma das minhas cachorras se chama Haka e foi batizada justamente por esse. Eu tenho um amor muito grande pela Nova Zelândia, né? Eu já estive lá em 2011 e fiquei apaixonado com a cultura, como até mesmo o Murilo falou. Eu também tenho uma tatuagem maori. E eu tive uma oportunidade, tive uma cachorrinha, eu olhei para ela e falei, essa daí é a Haka. Então agora a gente também tem, acho que a gente vai até colocar ela aqui para ela ficar famosa. Mascote. Mascotezinho. Mas acho que assim, eu acho que é muito legal o que você falou aí. E eu acho que o pessoal que está aí do outro lado, né, tipo, às vezes não tem essa... que não foi ainda para Nova Zelândia, ele não tem esse feeling, eu digo assim, de quanto isso mexe contigo, o quanto isso é legal, o quanto essa cultura
sabe, te deixa feliz, te faz pensar em outras coisas, em coisas positivas, assim, eu acho sensacional, sabe? Então, assim, eu indico muita gente que vá. Eu sempre disse que eu tive um momento que eu fui, né, que e vocês podem me dizer melhor, quando você vai conversar com uma pessoa ou outra, você encosta, né, o nariz com a outra, né, ou com a testa com a outra, e a tua energia passa para ela, ela passa para você. Então, assim, me explica um pouco mais disso daí. Também tem o seguinte, tem uma curiosidade que só para finalizar essa nossa curiosidade aí, poxa, vocês têm um animal lá que é né, que é o principal de vocês, que ele é bem esquisitinho, mas me fala primeiro desse negócio aí que eu falei da energia e depois a gente pula pro animal aí. Quer levar essa, Anderson? Não, deixa aí, emenda essa aí, Antônio, tá mais por dentro. Tá. Então, na verdade, esse comprimento, né, que você toca nariz com nariz, que é um comprimento dos Maoris, né, a gente fala Maori em inglês, na verdade, o que eles entendem é que assim, a relação interpessoal deles é algo muito, muito importante na cultura Maori. É algo que transcende o material, é espiritual. Então, a partir do momento que eles entendem que a partir do momento que você faz o contato de nariz com nariz, você está respirando a essência do próximo e a partir dali você construiu uma ligação eterna com eles. Porque como os nossos índios, né, eles são politeístas, né, originalmente politeístas. Então, eles têm os deuses da terra, os deuses do mar, da chuva, enfim. Até agora lembrei um outro insight aqui que eu tive. Eu fui fazer uma pescaria na Nova Zelândia, um amigo meu me chamou, né? Pescaria, a gente foi barco fretado, né? Vamos lá pro alto mar e, cara, assim, lá assim tem a gente chama, qual é o peixe que a gente chama? É o pargo, né? O pargo, que é aquele peixe vermelho, né? Lá é o snapper, né? E obrigatoriamente pela lei ambiental você não pode pegar nenhum com menos de 30 centímetros. Cara, o primeiro que eu peguei, juro, devia ter uns 45, 50 centímetros, era enorme. Puxei ele feliz da vida, cara. E eu fui o primeiro do barco a fisgar o peixe. Cara, o cara pegou, jogou de volta. E eu fiquei olhando pro cara assim, né? O cara do dono do barco. Eu falei, mas o que você está fazendo? Ele falou, não, o primeiro vai para o Deus do mar. A gente devolve para ele por gratidão. Porra, os outros que eu peguei era tudo 31, 32, passou de 35, né? Eu falei, tudo bem, Deus do mar. Fica para você, então, essa, né? Mas, Deus do mar levou melhor, hein? Não dá para entregar o segundo, não? Mas então, essa é a intenção, essa é o significado, né, desse toque de nariz com nariz, que você passa a ter uma ligação eterna com eles. Legal. Que transcende o material. E Anderson, quer falar aí do nosso né, animal principal da Nova Zelândia? Conta um pouco mais aí pra gente. Cara, na verdade, kiwi, né, são 3 coisas na Nova Zelândia, né? O kiwi é fruta, né? Kiwi fruit, né? Que tem até, inclusive, para vender no mercado aqui. De vez em quando eu chego no mercado, vejo ali kiwi e vem com a etiquetinha ali de Nova Zelândia. Eu digo, pô, produzido na Nova Zelândia, colhido por brasileiros na Nova Zelândia e vendido aqui no Brasil também, né? Porque realmente as colheitas de kiwi geram muito, muito emprego, né? Assim como outras colheitas na Nova Zelândia. Então, é muito brasileiro. Eu não sei se você tem noção do peso do que você está falando, que você está mudando a vida de muita gente agora, falando uma palavra que o pessoal usou a vida inteira de forma errônea, que todo mundo fala kiwi. Daí agora você tá... kiwi no português, né, cara? Kiwi. É kiwi. É kiwi, para eles é kiwi. Então, o kiwi, em primeiro lugar, é a fruta, né? Então, é o que eles chamam de kiwi fruit. O kiwi é chamado neozelandês, assim como o brasileiro, sei lá, é o bazuca lá fora. Então, o kiwi é como se chama o neozelandês, né? Tu encontra o neozelandês na Austrália, de onde que ele é a risa kiwi, né? E também kiwi é o animalzinho, que é o símbolo do país, na verdade. Parece na verdade, um pássaro que não voa, né? Então, é um animal que teve uma evolução, né, da espécie. É um passarinho que um dia já voou, né? E como na Nova Zelândia realmente não tinha predador natural para esse animal, né? Nova Zelândia só tinha um mamífero, que era um morceguinho de caverna, até o homem branco chegar na Nova Zelândia. Então, o kiwi, ele encontrava comida em abundância no solo. Então, com essa evolução da espécie, a asinha do bicho encolheu, né? Então, esse pássaro um dia já voou. E aí ele se torna um pássaro que hoje não voa, e é um pássaro que tem hábitos noturnos,
E é um pássaro, então, que serve para buscar alimento à noite. E hoje a Nova Zelândia tem predadores para esse animal. Então, o homem branco trouxe o possum, que é o mais próximo do nosso gambá, do nosso coati, aqui do Brasil. Trouxe o coelho, a lebre, enfim. Então, esses animais aí, eles comem o ovo do kiwi, principalmente o possum, né? O kiwi serve para buscar alimento. E aí o possum vai lá e come o ovo dele. Tem até uma história sobre isso, né? Sobre o possum na Nova Zelândia, né? Na verdade, existe a história, né, de que os brancos trouxeram como é que foi a história? Eles se perderam, eles tinham o comércio de peles, né, da lebre, do coelho lá, o coelho selvagem, né? E numa dessas descarregadas aí de navios, talvez tenham escapados alguns, né? E aí você sabe como é que é coelho, né, cara? Só basta ter 2 para virar 1000, né? E aí eles perderam o controle do coelho, né? E aí eles falaram, vamos trazer o possum, porque não tem nada que mate o coelho. Porque assim, o coelho em si, ele não ataca o kiwi. Ele começou a atacar as lavouras. O coelho comia muito hortifruti. E isso se multiplicando. E aí os caras falaram, vamos trazer um predador natural do coelho, né? Da lebre selvagem ali. Aí falaram, vamos trazer o possum. E aí, quando trouxeram o possum, aí o possum olhou para o coelho e falou, esse cara corre demais, né? Vou pegar o kiwi. Aí os caras criaram um predador natural para o kiwi. Mas isso a gente está falando de lá, de, sei lá, 150, 200 anos atrás. Então, você não tinha uma ciência muito apurada por trás disso. E o possum também não tem predador natural. Na verdade, na Nova Zelândia não haveria predador natural para nada. Não tem nem cobra, não tem animal peçonhento. Então, o possum também virou uma praga. Só que o possum é extremamente dócil, né? É um animal assim... uma vez eu mudamos de casa e aí a gente viu um possum lá, ele todo no cantinho assim, todo com medo, né? Com o olhão arregalado. Ele não faz mal, ele não ataca. Mas é uma praga, né? Como o coelho também virou. Só que aí o coelho, hoje em dia, você tem um controle maior. Porque eles não se preocupam tanto em controlar o possum porque não é um animal nocivo, né? Mas o coelho pela questão das lavouras, né? Boa. Legal. Murilão? Boa. Cadê você, Murilão? Vamos lá. Cadê você? Pô, tu tá dormindo, porra? Tô nada. Tô aqui, tô pintado aqui nas histórias, velho. Você é louco. É muita história boa. Foi legal até que o Antônio respondeu uma pergunta já que eu ia fazer, porque a galera sempre compara, obviamente, pela proximidade, Nova Zelândia e Austrália, né? E tem muita gente que tem muito medo da Austrália justamente por causa da fama dos bichos peçonhentos e venenosos, e etc, etc. E daí eu ia perguntar realmente se tem algum tipo desse tipo de bicho na Nova Zelândia, mas você já me respondeu que é só possum. O mais perigoso que tem lá, que eu também nunca vi, que também não é assim, não é mortal, é só uma picada que dói, tem uma tal de uma aranha redback que eles chamam, né? Que ela é vermelhinha. Eu nunca vi, né? Cara. É bem pequenininha, que se ela morde, dói. Mas, assim, é uma mordida de tipo de um inseto, né? Bicho, animal peçonhento, nocivo, com risco de morte, não tem. Boa. Vamos entrar agora num assunto... desculpa, Anderson, manda aí. Ô Murilov, até pegar uma curiosidade, assim, com muita relevância que eu acho, né? Hoje em dia a gente fala muito de igualdade social, igualdade entre gêneros. A Nova Zelândia, uma grande curiosidade, é que foi o primeiro país do mundo a garantir o direito de voto às mulheres. Tá? Então, ela está realmente no topo aí do ranking, né? Se não me engano, é o 9º lugar no mundo em igualdade entre os gêneros, né? A primeira-ministra da Nova Zelândia, a mulher, tem menos de 40 anos. Se eu não me engano, é a 3ª mulher, né, Antônio, na história da Nova Zelândia? 2ª ou 3ª a ocupar o posto de primeira-ministra. Eu sei que teve a Helen Clark, quando eu cheguei lá era a Helen Clark. E aí agora ela. Se teve alguma anterior, eu realmente não lembro. Mas quando eu cheguei lá, teve a Helen Clark, que também ficou por muito tempo no comando, né, como primeira-ministra. Então, a mulherada lá eu já peguei vários ônibus, cara, com as mulheres dirigindo, caminhão. Não tem essa. Não tem essa. Bota aquele shortinho lá, aquela botina e vamos embora. Vai que vai. Show de bola. E entrando em outro assunto também, que já vou fazer uma pergunta relacionada a isso, já é o próximo tópico, que é em relação a clima, né? O Antônio, eu sei que ficou bastante tempo em Auckland ali, e o Anderson em Queenstown, né?
A minha pergunta é, as estações elas são bem definidas na Nova Zelândia? Como é que funciona? E se tem uma diferença muito grande da Ilha Norte para a Ilha Sul também em relação a clima? Se vocês quiserem, pode ver quem quer responder primeiro. Acho que o Anderson pode começar aí falando. Cara, eu posso falar um pouco mais da Ilha Açúcar, onde eu posso falar com mais propriedade, né? Cara, eu sempre gostei do frio, né? Porém, como eu venho do sul do Brasil e é aquele frio desgraçado que é frio e úmido, né, cara? Então, tu pensa, o inverno já é desgraçado. E além de estar frio, chove, sei lá, 3, 4 vezes por semana, né? Às vezes no inverno no Rio Grande do Sul. Quando eu fui para Nova Zelândia, foi finalzinho do verão. Então, já era praticamente temperatura ali, mesmo que chegasse aos seus 25 graus durante o dia, à noite baixava para 10. Então, assim, é comum que, né, no inverno a temperatura seja realmente mais fria, só que é um frio e seco. E no verão também é seco. Então, um frio seco é perfeito, né? Só coloca uma roupa, né? Fica todo mundo mais charmoso até, tu consegue praticar os esportes de inverno tranquilamente. Queensland tem 2 montanhas de esqui. Então, não tem tanta incidência de chuva, mas de fato a Ilha Sul está mais ao sul do hemisfério, né? Então, realmente é mais gelado. Temperatura no verão, né, tem tido ocorrências de bater os seus 30 graus, tá? Chegou a 32, inclusive, no ano passado, o ano retrasado. E é claro que durante o dia, mas à noite baixa para algo em torno de 10 a 15. Então, à noite, tu provavelmente vai precisar colocar alguma jaqueta. No inverno, como eu comentei, é frio e seco, então a temperatura fica entre 0 e 10 graus no inverno, mas tu nunca vai encontrar na Nova Zelândia temperatura como -5, -8, -20, esquece, tá? Isso aí é impossível. Se eu não me engano, a mínima registrada até hoje na Nova Zelândia foi -8 graus, tá? Aí eu imagino que o país tenha toda uma infraestrutura, né, de calefação e etc. Então, a gente fala, né, lá, o frio, a gente passa mais frio aqui com 15 graus do que um neozelandês com 10 graus lá, né? O frio lá não é rigoroso assim, cara. Não é assim. Eu nunca peguei negativo, sinceramente. Nunca peguei. Mas mesmo em Queenstown, se você se bate no negativo ali, é -1, -2, eu imagino à noite, de madrugada. Uhum. Quando começa o dia, você já entra no positivo ali. Não é um frio de... Até nevar, cara, neva pouco. As montanhas de esqui, elas nevam porque elas são lá no pico. Mas na cidade mesmo, quantos dias de neve que tem lá em Queenstown, em média, por ano? Neva 2, 3 vezes no máximo por ano em Queenstown. Invercargill, então, que tá mais... É que Queenstown está a 350 metros acima do nível do mar, né? Invercargill, que está 150 quilômetros ao sul de Queenstown, dá quase 200 quilômetros ao sul, ou seja, está lá no finalzinho da ilha, praticamente, não nevava há mais de 10 anos, nevou esse ano. Então, assim, é raro, né? Quando se fala, neva lá, com certeza, nas montanhas, né? Nos campos de esqui à noite. Mas na cidade, assim, não é aquele caos, 2, 3 vezes por ano no máximo. Tá. Aí o Antônio fala melhor da Ilha Norte, aí que realmente a temperatura é um pouco mais amena. Eu acho que é muito interessante, por mais que a Nova Zelândia seja pequena, a gente encontra muito microclimas na Nova Zelândia. Por exemplo, você sai de Queenstown e vai para Otago já é assim, e não está longe, eu não sei exatamente, mas deve estar ali no máximo a 200 quilômetros. Cara, Otago já tem um clima completamente diferente de Queenstown. É um clima bem mais chuvoso, é bem úmido, é na beira do mar ali. Inclusive tem um tipo de gado leiteiro na região de Otago que o leite dali é tão específico porque, devido ao clima, o microclima, a grama, quantidade de chuva cresce de um jeito diferente, enfim, é um leite específico dali. Então, assim, tem essa questão do microclima, apesar do país ser bem pequeno, né? Mas, assim, para a Ilha Norte, eu morei a maior parte do tempo em Auckland, morei 2 anos em Tauranga, já tive a oportunidade de conhecer outras cidades ali, Napier, já fui a Napier, já desci ali para Wellington. Você vê, eu estou falando de 3 ou 4 cidades aqui com climas completamente diferentes. A temperatura em si não muda muito. Assim, quando eu falo mudar muito, eu estou falando mudar 10 graus. Não, muda 1, 2, 3 graus. O que diferencia, por exemplo, se você pega ali Auckland no mapa, você vai ver que Auckland está na parte mais estreita da Ilha Norte. Então, por estar mais estreita, ela está muito mais suscetível influenciada pelo vento, por exemplo, né? Porque ela não tem barreira de vento ali. Então, você vê o tempo todo nuvens passando.
mas não é nuvem carregada. Tanto é que a Nova Zelândia, o nome em inglês é Aotearoa, que significa terra das longas nuvens brancas. Então, são nuvens que vão passando tipo algodão. E por conta dessa movimentação, né, de ar corrente, né, Auckland, por exemplo, na primavera é a estação a estação das 4 estações. Então, no mesmo dia faz sol, calor, faz chuva, faz frio, venta, aí você tem que sair de casa com um casaco, com guarda-chuva, aí chove, você guarda, tira, põe, é um negócio meio doido, assim. O verão ali fica uma média de 25 a 28 graus, um verão quente, úmido, né? A gente está bem na beira do mar ali, é úmido. E o inverno fica ali, cara, durante o dia entre 8, assim, se pega um dia muito frio, 8 e 13, 14 ali. Aí à noite pode cair ali para 5, começa o dia já vai. A estação mais chuvosa é a estação de inverno, mas ainda assim não é aquela estação que você fica assim, chuva todos os dias, o céu cinza, não. Pode ser que chegue uma frente fria, fica aí uns 2, 3 dias, vai embora, aí abre um sol, aquele sol lindo, aí daqui a uma semana chove de novo, ou então vem pancadas de chuvas durante uma semana, chove, abre, né? Aí, por exemplo, em Tauranga, porque Tauranga e se eu não me engano, Nelson, são as 2 cidades com mais dias de sol na Nova Zelândia, por ano. Se eu não me engano, são 150 dias de sol por ano. Então, eu morei em 2 anos em Tauranga, que também a temperatura em si não muda muito para Auckland, mas você tem menos nuvens, né? Porque Tauranga já está numa parte mais larga do país. São 2 horinhas só de Auckland, mas ela está numa parte mais larga e, obviamente, não tem incidência do vento, né? Se você desce para Napier é a cidade mais quente da Nova Zelândia, né? Já teve assim picos de ondas de calor, como já teve, por exemplo, o Anderson lá, o recorde, né? A temperatura mais fria em Queenstown foi -8. O recorde de calor, obviamente isso não é visto em todo o verão, mas chegou a 40 graus na região. Então, assim, é um país, assim, no geral, é um país ameno, com temperaturas amenas. Não tem um verão extremamente quente, não tem um inverno extremamente frio. A amplitude térmica ali, entre uma estação e outra, não é algo absurdo, não. Show de bola. Show de bola. Então, para você que tem medo aí do clima e quer ir para Nova Zelândia, acho que não tem como detalhar uma explicação mais do que essa que a gente teve até anotei o termo aqui, amplitude térmica. Depois eu vou procurar. Fiz um curso de meteorologia antes desse webinar aqui, antes desse bate-papo. Olha aí. Eu vou anotar a lição de casa hoje, hein? Já coloca no linguajar aí, Anderson. E até vou falar, já que a gente está nesse clima descontraído, tá, Murilo? Anderson e Tunico, eu vou trazer uma surpresinha aqui. Eu e o Tunico, eu e o Murilo, vocês não sabem, a gente sempre tem uma surpresinha nos nossos vídeos, tá? Então, qual foi esse tópico que eu estou querendo ver aqui, Murilo? Ver o que você acha. E eu já sei, porque o Anderson já soprou para mim um negócio desse. Então, a gente vai botar o Tunico aqui na berlinda, que é o seguinte, a gente vai trazer um caso engraçado aqui da Nova Zelândia, né? Uma historinha. Eu acho que é legal também a gente fazer isso, que o nosso intuito aqui no canal também é trazer sorrisos, rir, boas energias, enfim. Ô, Tunico, que história é essa daí? O Anderson me falou, ele me assoprou, eu não vou dizer o que foi, mas ele disse aí que ele só falou assim que você deu uma porrada no vidro da casa. O que é isso? Me explica esse negócio direito aí que tá mal explicado. Vou deixar contigo aí. Eu vou te falar que hoje é engraçado, cara, mas na época eu vou te contar, cara. Foi algo gravíssimo na época. Hoje eu conto rindo, né? Inclusive conto como faço de uma história triste um caos engraçado, né? Um caos até interessante para os próprios alunos, cara. Eu estava bem no meu início da minha vida na Nova Zelândia, no meu primeiro ano, cara. E você sabe, né, cara, principalmente eu que queria imigrar, eu estava muito focado na imigração, né? Eu não estava ali de passagem, de passeio. E eu estava trabalhando muito, muito. Eu já tinha... O que eu fazia? Eu estudava inglês de manhã, porque eu sabia que sem o inglês eu não ia a lugar nenhum. E aí eu falei, cara, não quero mais gastar grana com o inglês. Vou permutar. Troquei 3 horas de inglês de manhã por 3 horas de trabalho à tarde. Então eu acabava as aulas, eu arrumava a escola, eu limpava, passava aspirador, lavava a parte da cantina ali, dos cafés, enfim, arrumava as mesas, limpava os quadros. 3 horas. Aí, isso aí não era remunerado, mas eu trocava uma permuta pelo curso.
Eu terminava ali por volta das 4h30, saía correndo para casa, trocava de roupa, 5h15 eu tinha que estar no restaurante. Trabalhava na época ainda de dishwasher, né, lavando prato. Fiquei um bom tempo, fiquei 8 meses. Foram pessoas que me ajudaram muito, um restaurante italiano que tinha na Ponsonby. Tem um bairro chamado Ponsonby e tem no bairro Ponsonby tem uma rua chamada Ponsonby Road, né? E era assim, é um dos picos mais bacanas assim para sair à noite lá em Oakland, assim, para jantar e tal. Tem umas baladas bacanas lá. Pelo menos na minha época tinha, né? Mas acredito que ainda tenha. E aí, cara, hoje minha esposa, a Juju, que na época nós éramos noivos, ela entrava mais tarde um pouco no restaurante, que ela trabalhava de waitress. Então ela entrava ali já próximo de abril, umas 6h30. Só que ela ficava até mais tarde. Eu conseguia fechar tudo e ela ficava até mais tarde. Só que depois disso, ela tinha um trampo de cleaner num escritório, que a gente não tinha hora para terminar o trabalho. A gente tinha que deixar o escritório limpo até a hora que abrisse a primeira pessoa, que era 7h da manhã. Então a gente podia fazer assim, em qualquer horário, entre 6 da tarde e 8h da manhã. Aí o que eu fazia? O trabalho não era meu, mas para a gente terminar logo, para poder dormir, descansar, eu ia com ela e ajudava ela, cara. E eram 2 andares inteiros. Então a gente chegava em casa tipo 1h da manhã, cara, assim, quebrado, para estar 7h da manhã de novo, de pé, para chegar na escola às 8h30 e começar tudo de novo. Só que eu fiquei quase 8 meses, cara, sem ter um dia de descanso inteiro, porque quando eu tinha descanso na escola, eu não tinha no restaurante, quando eu não tinha no restaurante, eu não tinha no escritório lá de cleaner, e eu fiquei nessa batida. E chegou uma hora que, assim, eu já percebi que meu físico já não estava mais andando, assim, meu mental, assim, eu ia pro banheiro, cara, fingia que eu falava, vou no banheiro ali na escola, cara, na hora do meu trampo ali de 3 horas, eu sentava ali no banheiro, ficava uns 15 minutinhos dormindo, cara, só para conseguir levantar e voltar. Batida forte, cara. Por isso que eu falo, o pessoal hoje em dia, cara, reclamando aí que eu não vou trabalhar de waitress, eu não vou trabalhar lavando prato. Cara, meu irmão, é a vida. Isso me fez ser uma pessoa muito melhor. Muito melhor. Valorizar, sabe? Entender o que é simplicidade, as pessoas te tratarem bem, independente da sua posição social, entendeu? É um negócio formidável. Enfim, aí, cara, eu cheguei numa hora que eu estava tão cansado na hora de dormir que eu não conseguia dormir. E aí, eu ficava naquela paranoia. Falei, puta, eu tenho que dormir, amanhã eu tenho que acordar, E eu não conseguia dormir, cara, de tão cansado que eu estava. E aí, um dia eu acordei, eu consegui dormir, acordei no meio da noite para dar... Não, aí foi um dia que estava chovendo muito em Oakland, aí os italianos lá falaram, não tem ninguém, não tem booking, vamos embora para lá, para minha casa, vamos fazer uma noite lá de macarronada e jogar videogame. Aí beleza, fomos para casa dele, umas 8 horas, ele botou as cervejas lá, umas 4 cervejinhas, tranquilo, tomei lá umas 4 long neck, comemos um espaguete lá que eles fizeram e tal, fui para casa mais relaxado. Aí chapei, cara, dormi tranquilo. Umas 2, 3 horas da manhã, cara, eu acordei para tirar aquela água do joelho, né? Por causa da cerveja. Aí eu levantei e falei, putz, eu tenho que terminar logo aqui para poder voltar e dormir, senão eu não vou conseguir amanhã, eu tenho que acordar cedo. E nessa hora, cara, que eu fui correndo pro banheiro, acho que eu levantei muito rápido. Quando eu estava no banheiro, terminando ali, finalmente, eu senti minha vista já escurecendo, naquele teto preto lá. Né? E eu fui correndo de volta, eu falei, eu tenho que voltar para o meu quarto, tenho que voltar para minha cama. Só que a porta da entrada, assim, a entrada era aqui assim e o meu quarto era aqui. Você entrava pela casa aqui, meu quarto era aqui, a porta. Então era quase que uma de lado, uma com a outra, fazendo 90 graus, assim. Não deu tempo de chegar, cara. Daí eu apaguei, no meio do caminho eu apaguei. Aí eu só acordei com minha esposa batendo na minha cara. Antônio, acorda. Eu acordei assim, eu não lembrava o que tinha acontecido. Ela, você tá com a cara toda sangrando. Eu falei, não, Gil, acho que eu só tropecei aqui e tal. Eu vou ali tomar um banho. E nisso ela me mostrou, falou, você quebrou a porta inteira. Sabe aquelas portas antigas de madeira, madeira e vidro. Quebrei os últimos 3 ou 4 ali, de cara. De cara. Aí, cara, fui pro banheiro, né? Eu tinha um espelhinho de fazer barba. Fazia barba debaixo do banheiro ali. Aí comecei a tomar banho e tal. Aí eu vi que tava saindo um pouquinho de sangue aqui em cima do lábio aqui. Aí eu falei, Aí na hora que eu puxei, cara, o negócio vazava. Eu vi o outro lado, cara. Aí aquilo já me deu uma... Opa! Aí eu passei a língua nos dentes, cara. Quando eu passei a língua nos dentes, meus 3 dentes estavam pra dentro, só da boca, cara. Parece um ataque. Aí eu entrei em pânico, cara. Aí eu chamei o Juju, vem cá.
Ela veio correndo, eu falei, chama a ambulância, liga para o hospital, chama um táxi. Pô, a Gil estava lá 3 meses, coitada. Mal falava inglês, ela foi depois de mim, né? Mal falava inglês. Aí veio um táxi correndo, chegou assim, menos de 1 minuto chegou um táxi, cara. Fomos para o hospital e tal, demorei a ser... Foi o hospital público, né? E aí eu falei, putz, eu não lembrava se meu plano de saúde estava... Meu seguro viagem estava válido ou não. Não lembrava mais, cara. Naquela época nem era obrigatório na Nova Zelândia. Hoje em dia é. Aí fui para o hospital de Auckland. Obviamente tive que ser aguardado, porque no meu caso não era de vida ou morte. E eles tinham umas 2 cirurgias em curso lá. Fiquei lá esperando. Fui atendido assim, cara, putz, absurdamente. A mulher fez vários exames, me botou fez aquela tomografia, perguntou o que eu estava sentindo, me deu a pontuação, me costurou minha boca toda, por dentro e por fora, já na técnica de plástica, de cirurgia plástica. Eu ainda tenho uma marquinha, mas assim, é bem leve. E ela falou, olha, a parte dental, você precisa ir para um dentista. E aí, no dia seguinte, eu já fui para o dentista. Aí ela falou, olha, você precisa só passar ali e ver com ACC. Eu falei, cara, o que é ACC? Eu não estava entendendo nada que ela estava falando. Aí eu fui descobrir, né, conversar com umas pessoas e falou, não, ACC seria o nosso INSS aqui. E lá eles cobrem tudo. Então, porque eu fiquei naquela assim, cara, vai chegar essa conta do hospital, meu irmão, eu tô ferrado. Daqui a pouco chega a carta do hospital para mim dizendo o seguinte, olha, porque quando eu senti os dentes, a minha reação foi puxar de volta. Então, eu botei os dentes de volta. Só que ali eu já não sentia mais dor porque tinha acabado, já tinha arrebentado os canais do dente. Mas eu coloquei de volta. Então, quando eu voltei do hospital e tal, que eu fui na escola, minha esposa foi na escola, aí o pessoal lá me deu suporte e falou, não, vai ser tudo coberto pelo ACC. O tratamento dentário dele é coberto pelo ACC. Quando um acidente na Nova Zelândia, independente do seu status de visto, se é um acidente na Nova Zelândia, independente se você é turista, estudante, não interessa. O serviço público, ele cobre todos os gastos. E assim foi comigo, cara. Fui pro dentista, o cara, ele não chegou a tirar todos os dentes meus, mas ele cerrou metade deles e colocou tipo uma capa, né? Fez os canais devidos e tal, e falou, ó, beleza, pode ir para casa, você está tranquilo. Eu não gastei 1 centavo com tudo isso. 1 centavo. Ô Murilo, Murilo, que você está aí do outro lado. Vou fazer agora até o Antônio, na verdade, uma utilidade pública aí, né, Murilão? Vamos dizer assim, você que passou por isso aí, graças a Deus você não teve que pagar, né, Antônio? Mas a galera que vai para aí, você recomenda, né, fazer um seguro viagem. Como é que é isso daí? Não, para o Murilo, vai lá, Murilo. Não, pô. Tanto faz, pode ser você também. Não, mas na Nova Zelândia, hoje em dia, você não viaja sem seguro, cara. É obrigatório. É ponto final. É isso que eu queria saber, ó. Utilidade pública aí, ó. Murilo. Ponto final. Você nem embarca. Precisa, e é o que a gente fala, né, gente? Não somente Nova Zelândia, obviamente que agora a gente está falando de Nova Zelândia, mas o pessoal está muito acostumado com o Brasil, né? Que existe o SUS, por mais que, né, tem as suas deficiências aí, tem o SUS, consegue ser tratado de qualquer forma. Lá fora não tem isso, tá, gente? Independente de ser Nova Zelândia ou não, obviamente que Nova Zelândia é obrigatório, assim como outros países também, mas tem países que não são obrigatórios, mas a gente sempre indica, porque se der algum problema, galera, vocês vão gastar tubos de dinheiro. Muito caro. Por mais que a gente reclame muito do nosso SUS, que tem várias deficiências, a gente ainda tem esse atendimento gratuito, né? Lá fora, esquece, não existe nenhum país que ofereça isso também para o estrangeiro, né? Para o estrangeiro, porque para o cidadão é gratuito, né? Exatamente. Então, galera, fica aí essa dica: contratem sempre um seguro-saúde para os. Murilo, eu vou te fazer uma pergunta, Murilo. Só no nosso canal. Pergunta não, na verdade, vai ser uma afirmação, já que está os dois aqui. Só no nosso canal que o pessoal vai encontrar causos engraçados que vêm junto com utilidade pública, rapaz. Olha só. Pois é, não mas tem, não tem outro canal, não. Vocês falaram engraçado, eu tava aqui tenso, velho, porque a história foi porra. Foi triste, te apavora, né, cara? A história, não, o fato foi tenso. Eu fiquei, você não tem noção. 2, 3 dias depois, eu me olhava no espelho e falava, Juju, eu vou precisar fazer cirurgia plástica, assim, minha cara é deformada, assim, a minha boca toda inchada. Daí o médico falou, olha, vai inchar, fica tranquilo, depois vai demorar aí alguns meses até a parte nervosa da sua boca começar a funcionar novamente, né? Tanto é que eu tenho algumas fotos minhas, assim, 2, 3 meses depois do acontecido, que eu ria
e a boca ainda ficava um pouquinho meio que tortinha, assim, na hora de rir, né? Aquele sorriso meio... mas, assim, não que hoje que seja 100%, né? Mas ele falou que era normal, assim. Então, assim, cara... Ó, tive um outro caso de um amigo, por exemplo, que foi professor na Ibens, onde eu trabalhei, né, como escola. Ele era brasileiro, mas ele viveu na maior parte da vida dele nos Estados Unidos. Ele é professor de inglês, fala um inglês americano fluente, até mais do que o português. Mas ele tem um filho, o mais novo, ele tem 3 filhos. O mais novo que tinha um problema em alguma das artérias, né, do cérebro lá da cabeça dele, que trazia um problema de saúde constante para ele. Era como se ele tivesse uma anemia profunda. O menino era sempre muito magro, muito branco, muito pálido, muito fraco. E ele ele já tinha um visto de trabalho, porque na Nova Zelândia, olha que interessante até, mais um para você, Beto, né, de serviço público, né, Manda aí. Utilidade pública. Se você tem um visto de 2 anos na Nova Zelândia, de trabalho, não precisa ser residência, de trabalho, você tem direito ao serviço, né, assistência pública gratuita, médica. Basta ter um visto de 2 anos. Tá? Até o visto pós-estudo te dá esse direito. Você é subsidiado pelo governo com medicamentos. Se você quiser utilizar os hospitais públicos, você pode. Não é pago, nada pago. O filho dele foi feita a cirurgia que, se tivesse que pagar, seria mais de $40 mil. O filho dele fez de graça na Nova Zelândia com o hospital de Auckland, que é uma das referências do país, né? Dentro do hospital de Auckland tem um mini hospital que chama Stars, que é um hospital só para criança, um hospital infantil. Inclusive, na minha época, eu doava na minha conta, na minha conta de luz, eu doava um valor lá para o Stars, né? E o filho dele teve a cirurgia, saiu até no jornal, cara. Na época lá, a gente fez uma surpresa para ele, lá saiu uma nota no jornal e o filho dele ficou curado, cara, não tem mais nada. Legal, legal. E você, Anderson, você tem alguma história engraçada aí que você passou? Algum perrengue louco? Só de teleférico, que ele passou muito medo no teleférico. mordia o braço. Não, cara, eu tive uma história que eu acho engraçada, é o seguinte, né? Como o Beto ele sempre me chama aí de mão de vaca, né, Betão? O meu primeiro... Mas é muito. O meu primeiro carro da vida... Né? Não é só eu Nossa, não, né? É muito, cara. O meu primeiro carro da vida eu comprei na Nova Zelândia, né, cara? E na época, pô, estudava e trabalhava, então o cara não guardava muita grana. Mas enfim, tinha, sei lá, uns $1.000 e poucos, $2 mil guardado na conta. E carro na Nova Zelândia é muito barato, assim como também é na Austrália. Então tu compra carro realmente por $1.000 e tal. Eu tava passando por um estacionamento público lá, que tem vários lugares que o pessoal vai parando ali, vai trabalhar no centro e deixa aqueles estacionamentos públicos. E vi um carro, cara, para vender. Eu acho que era um Toyota... Putz, um Toyotinha, cara. E Toyota que é um carro que não termina, né, cara? Carro japonês, para eles, é símbolo de qualidade. Cara, vi o carro com adesivo, $500, cara. Cara, esse é o carro. Só que ele tinha um problema, né, velho? É barato demais, né, para ser verdade. É bom demais para ser verdade. Ele tinha o capô do carro, tava todo descascado, cara. E aí, eu acho que o dono anterior pegou um spray e desenhou um morcego, símbolo do Batman, no capô, cara. No capô do carro. Aí, puta, né? Mas por $500, né? Eu compro um spray novo e pinto, sei lá. Era um Toyota Celica, velho. 1992, cara. Aí chamei o dono, mandei uma mensagem e tal. Na época não tinha WhatsApp, era tudo tal do SMS, o tal do text, né, Antônio? Text, vamos... O text. Cara, não tinha, era tudo celular com pagava botão. Por centavo, você pagava um centavo de cada text. Não tinha smartphone, cara. Pô, era tudo botãozinho. Então, tu via os negros no horário do smoke, né? Do breakzinho, do pessoal, todo mundo, né? Era viciadinho em mandar mensagem, porque era muito barato. Enfim, tu pagava um plano e podia mandar 2.000 mensagens por mês, né? E aí, cara, combinei um horário com o cara, fui lá olhar o carro. Quanto que é o carro? $500. Mas tem algum problema que tá barato demais? Não, ele só vaza óleo, né, cara? Mas um tubinho de óleo tu compra, sei lá, fiz o cálculo ali, tá, beleza. O quanto o carro vazava, só tinha que deixar ele num canto para não sujar o estacionamento, né? Mas comprei o carro. Cara, durante acho que os 3 primeiros meses que eu tive o carro, eu não podia sair com o carro direito, que a polícia me parava na cidade. E aí ficou conhecido na cidade como o carro do Batman, né, cara? Então, assim...
Queenstown devia ter umas 8 ou 10 viaturas, né, cara? Os caras já se comunicavam, ó, o carro do Batman passou lá pela rua e tal. Os caras me paravam em tudo. Depois, tranquilo. Depois ficou conhecido, cara, tranquilo, a documentação estava em dia. E aí, toda vez que tinha que levar o carro para vistoria, cara, pô, na Nova Zelândia tem o Warrant of Fitness, que é que nem a gente tinha em São Paulo, né? A vistoria ainda do estado do veículo. E aí tem que fazer a cada 6 meses, depois que o carro não é mais 0 quilômetro, tem que fazer a cada 6 meses. Cara, cada vez que tinha que fazer a vistoria, o nego deixava os tubos, ou seja, deixava um carro e meio, né? Cada vez que tinha que passar na vistoria. Quando não era o cinto de segurança, era, sei lá, a junta mucinética, não sei o que, da roda. E aí tudo que tu precisa de mecânico lá, tu senta e chora, né, cara? Tu vai pagar caro, né? E lá não tem essa. Se não passar, não tem essa, cara. Ou você troca a peça que o cara tá mandando trocar, ou você não vai conseguir o registro, né? Não tem essa. Exatamente. Então aí o Mão de Vaca se deu mal aí No final, ele comprou o carro por 500 e em um ano o carro ele já tinha gasto ali uns 5 mil de troca, né? Só de óleo foi uns $800. Eu vou achar a foto do Toyotinha Celica com o símbolo capô e depois eu vou mandar para vocês. Pô, manda pra gente. Se conseguir mandar aí, eu tento ver se a gente consegue colocar no vídeo aí pra galera ver. E, gente, falando para um tópico interessante até pra gente já ir partindo para o final do nosso bate-papo aqui, a gente sabe que a Nova Zelândia é um país com muitas oportunidades. Né? Oportunidades de trabalho, oportunidades de estudo, oportunidades de migração. Eu queria que vocês fizessem agora um jabazinho das oportunidades que a Nova Zelândia oferece e por que o estudante deve ir para lá, né? Não só o estudante, mas quem também pretende migrar e tudo mais. Por que eles devem ir para lá? O que a Nova Zelândia pode somar com eles e o que eles também podem somar com a Nova Zelândia? Cara, eu acho, até o Antônio vai complementar, né? Mas eu acho que esse é o tipo de assunto que rende pelo menos umas 3, 4, 5 lives, porque realmente é um país que tem muitas oportunidades mesmo, tá? Então, assim, falando pelo lado da educação, né? Pelo feedback que eu recebo da instituição, é que hoje o perfil, né? A Nova Zelândia é um país que realmente precisa de muita gente, cara, tá? O percentual aí de seres vivos que tem na Nova Zelândia, apenas 5% são humanos. O resto é tudo animais, né? Então, assim, é um país praticamente do tamanho do Japão, né? E que tem e realmente precisa... Só que tem um dos menores índices populacionais, né? Do mundo. Então, é um país que realmente precisa crescer. Tem regiões do país que têm projetos de desenvolvimento regionais, então o próprio governo está engajado, assim como a educação, né, outras instituições, para promover aquela região. Então, assim, Nova Zelândia, o que a instituição também sempre diz é que de todos os perfis que estão vindo hoje para estudar conosco, principalmente buscando um curso técnico ou superior, o brasileiro é o que melhor se encaixa no perfil que eles estão buscando, tá? E assim, questão de oportunidade, o brasileiro encontra oportunidade em tudo quanto é lugar que ele vai, né? Porque ele coloca muita cara para bater e a gente sempre fala isso na história do intercâmbio, né? É a tua atitude que conta, né, Morilau? Então, se tu, como o Antônio falou, hoje a galera reclama aí que tem que trabalhar de dishwasher ou de garçom. Cara, no nosso tempo não tinha isso, cara. Tinha que limpar a privada mesmo, era camareiro, né? Os gringos vinham ficar em backpacker, bebiam todas as noites, vomitavam na privada, no outro dia tu tinha que estar lá para limpar. E tava tudo certo, cara, né? Não tinha isso. Então, isso aí realmente nos tornou pessoas melhores e, obviamente, o país tem oportunidades nas mais diversas áreas. O Antônio, claro que vai aprofundar muito mais esse ponto aí, inclusive, das listas, né? De profissões carentes do país. Mas a gente, falando depois de educação, realmente te abre muitas portas na Nova Zelândia e é um país em que, se tu realmente te dedicar, não é, bastante, oportunidades aparecem para ti e para tu conseguir realmente ampliar tua rede de contatos é muito fácil, tá? Porque o brasileiro é comunicativo e o neozelandês é conhecido como o povo de língua inglesa mais friendly, né? Friendlier.
né? Ele é amigável, ele é curioso, ele quer te conhecer. O que te motivou a vir, sei lá, do Rio para Nova Zelândia? Como é que é o lugar onde tu mora? Que eu só escutei falar que do Rio tem carnaval e tem gente que dança, que tem praia. Ele é curioso. Então, assim, tu cria uma conexão, uma proximidade. Isso aí vão surgindo oportunidades para ti a partir daí também. Boa. É até legal, antes do Antônio falar, que igual o Anderson falou, faz muito sentido, assunto de educação e imigração, a gente, inclusive, eu já falei com o Beto, a gente quer marcar, né, mais para frente aí para a gente fazer um outro vídeo sobre isso, mas obviamente que a gente quer saber de você aí, você que está assistindo a gente, se interessa você ouvir sobre imigração na Nova Zelândia, se interessa ouvir sobre higher education, né, ensino superior na Nova Zelândia, que é o que a gente já falou, o que vocês acharem que a gente deve fazer, a gente vai fazer aqui no canal. Então, pode deixar aí nos comentários o que vocês querem, né, que a gente com certeza vai trazer aqui para o canal. E Antônio, e você, cara, falando um pouco, dando só uma pincelada, só deixando um gostinho de quero mais aí para a galera, fala um pouquinho de oportunidade de imigração. Beleza, mas eu só queria dar uma estendida um pouco, pegar o gancho do que o Anderson falou, cara, assim, eu vejo a Nova Zelândia como um Brasil há 300 anos atrás, em termos de imigração. E hoje nós somos um país altamente corrupto. E a corrupção, ela, em muitos momentos, ela não é vista como corrupção, ela é vista como um jeitinho brasileiro, uma flexibilidade, né, de tão enraizada que ela está na nossa cultura. E, obviamente, não foram os índios que criaram isso, né? Foram os imigrantes. Alguém veio para cá, alguém colocou isso na nossa sociedade, né? Não vou dizer se foi brasileiro, japonês não, porque também não é. Mas a gente teve imigração de todos os lados, né? Principalmente português, obviamente. Mas hoje Portugal não é um país considerado tão corrupto. Então, por que né, o Brasil se tornou tão corrupto? Né? Quem foram essas pessoas que vieram para cá? E a Nova Zelândia, cara, é um país aberto aos imigrantes, é um país que precisa de imigrantes. Mas é um país que está entre os menos corruptos do mundo. E quando eu falo, cara, que nós somos diplomatas, né, do nosso país, uma cagada que um brasileiro faz em qualquer lugar do mundo, a natureza do ser humano é taxar aquele país como o país daquela cagada. Então, cara, é um apelo que eu faço aqui, pelo amor que eu tenho para a Nova Zelândia, eu digo até que eu acho que eu amo mais a Nova Zelândia do que o Brasil, apesar do Brasil ser o meu país de nascimento, porque foi um país que me abraçou, que me adotou, que me deu todas as... Hoje, que eu trabalho há 15 anos, é pela Nova Zelândia, é para a Nova Zelândia. Em 15 anos de Nova Zelândia, eu conquistei muito mais do que toda a minha vida aqui no Brasil. Hoje eu moro no Brasil, sou cidadão neozelandês, consegui minha cidadania, imigrei, fiz tudo certinho. O brasileiro que quiser ir para lá, cara, vai com toda a parte boa. Mas nós somos felizes, somos alegres, trabalhamos duros demais. Agora, deixa a porra da corrupção para trás, cara. Deixa o jeitinho brasileiro para trás. Esquece isso, porque isso na Nova Zelândia não funciona. Não funciona. A pessoa vai se frustrar, vai achar que está no país errado. Não é. Somos nós que não nos ajustamos à realidade deles, entendeu? Então, isso aí... pra você ter ideia, quando eu morava em Tauranga, eu saí de Auckland para Tauranga, eu cheguei em Tauranga na primeira semana, na época ainda tinha locadora de vídeo, né? Falei, pô, passar o fim de semana, vou alugar uns vídeos lá, uns DVDs e tal. Quando eu cheguei lá, obviamente o cara pegou meu sotaque e falou, você é da onde? Eu falei, eu sou do brasileiro, mas eu já sou, já moro aqui há muito tempo e tal. Mudei para cá agora. Ele falou, infelizmente eu vou ter que cobrar um bonde seu, um calção. Eu falei, mas eu já sou sócio de vocês lá em Auckland, eu sei que é franquia, mas... Ele falou, não, mas por que você está me cobrando isso? Falou, não, então, eu tive uns casos aqui de uns brasileiros que alugaram mais de 20 filmes e foram embora, nunca mais devolveram. Falei, cara, você tá de sacanagem comigo, cara. Aí eu mostrei minha residência, né? Na época eu não era cidadão ainda, mas eu mostrei minha residência e falei, não, cara, eu te dou meu... Pode ficar com meu passaporte, a cópia aí. Eu não sou, cara, eu imigrei para cá, eu não sou esses estrangeiros aí que vêm aqui fazer cagada. Infelizmente foi o meu povo. Mas você não pode me julgar por eles, né, cara? Mas, assim, a tendência do cara foi o quê? Tu vai fazer a mesma cagada que ele. É natural do ser humano. Agora, me diz, para que o cara pegou 20 filmes e foi embora? Para dizer que pegou? Porque ele não vai assistir mais 2 vezes cada filme. Para dizer que roubou, foi legal, eu não sei nem quem foi a pessoa. Então, deixa isso para trás, cara. Não vai estragar o país, porque quanto mais estrangeiros entrarem, quanto mais corrupção entrar,
mais isso será afetado o país lá na frente, né, cara? Lá na frente afeta. Agora, a parte de profissional, cara, assim, como o Anderson falou, a Nova Zelândia, são 5 milhões de habitantes num território do tamanho do Japão. Acho que, se não me engano, o Japão deve ter uns 200 milhões aí, estou chutando, 180 milhões ali, deve ter. Então, você vê quanto espaço tem para crescer. É óbvio que a Nova Zelândia não quer se tornar um Japão. Assim, em termos de população, a Nova Zelândia não quer perder o estilo de vida deles. Eles querem crescer com qualidade. Não com o tal do o tal do Kiwi Way of Life, né? Eles querem, tanto é que a Nova Zelândia, quando alguém já conhece o destino, lembra, Nova Zelândia, até termo de educação, você lembra, a primeira imagem que vem, pelo menos para mim, é um destino gourmet, um destino boutique. Você não tem um volume massivo como o Canadá, ou como até a Austrália para lá, ou Irlanda, mas assim, é uma coisa de qualidade. Tudo na Nova Zelândia que se vende como imagem de qualidade. É qualidade de vida, é segurança, é sem corrupção, é tudo assim, é tudo nesse sentido. E eles querem manter isso, entendeu? Só que ao mesmo tempo o país precisa crescer, precisa acompanhar o crescimento mundial. Então, tem trabalho em todas as áreas, tem trabalho para todos os tipos de profissão. E, obviamente, tem aqueles trabalhos que são assim os mais escassos ainda. Então, existe uma lista de profissões que, na verdade, se eu tiver que chutar aqui, seria no máximo 10% do total de ocupações na Nova Zelândia, que é uma lista de profissões em demanda, em escassez, né? Então, muitas pessoas me perguntam, Antônio, imagina, minha profissão não está na lista. Como é que eu faço para migrar? Você vai migrar como eu, porque a minha profissão na época, a minha formação original eu trabalhei em marketing, né? Por muitos anos, até eu me tornar English Advisor, a minha área era marketing. Fiz criação no início de carreira, depois trabalhei com marketing corporativo, marketing promocional, enfim. E migrei para o marketing. Marketing não é uma profissão que está ou vai estar na lista. Nunca. Porque não é uma profissão de escassez. E eu imigrei. Então, na verdade, não existe melhor e pior. Existem 2 categorias principais para aqueles que estão tentando imigrar através de um trabalho, né? Que é uma categoria via quem está na lista de profissões, né? Escassez, e quem não está. Qual é a melhor? Não tem melhor, nem pior. Existe aquela que vai atender às suas necessidades. Então, a imigração na Nova Zelândia é um processo muito bem estruturado, definido, né? Se você souber os caminhos a seguir, e obviamente a gente pode explorar tudo isso numa live à parte, inclusive existem caminhos muito interessantes via estudo, né? Que o Anderson tem vários programas aí muito interessantes para fazer o caminho via estudo, estudar, trabalhar e migrar. Isso é muito claro na Nova Zelândia. Quem tiver a possibilidade de conhecer um pouco de inglês, pode ir no site da Nova Zelândia, da imigração, que é immigration, com 2 M's, né? immigration.gov.nz. E vai ter muita coisa lá sobre residência. Show de bola. Vamos deixar, inclusive, o site aqui também na descrição do vídeo, tá, galera? Então, se você não pegou aí como é que é, vou deixar aqui na descrição para vocês poderem entrar também e conferir. E show de bola, maravilha, gente. Pô, Nova Zelândia, não tem o que falar, todo esse papo aí que vocês estão ouvindo, pô, 2 monstros aí da Nova Zelândia passando, né, uma pequena fatia do conhecimento deles, porque se eles fossem passar tudo, a gente passaria dias aqui conversando, mas com certeza a gente vai bolar outras pautas aí para trazê-los em futuros vídeos, trazendo mais conteúdo, e novamente o que a gente falou, aqui a gente quer passar conteúdo, a gente quer que vocês fiquem informados com profissionais, com pessoas que entendem e já estão no ramo do intercâmbio já há muito tempo. Então é isso, Betão, quer complementar alguma coisa? Pô, eu gostaria, cara. Na verdade, eu vou aproveitar que os 2 estão aqui, você está aí. Vamos fazer uma proposta para esses rapazinhos aí, ô Murilo? O que você acha? Decente ou indecente, hein, se não for indecente, eu não sei, viu? Sempre decente, entendeu? Agora, todos nós somos homens casados, então agora é só proposta decente, entendeu? A minha proposta é o seguinte, o Anderson mencionou que tem várias coisas para se falar. O Antônio também falou que poderia ter mais tempo para explicar. E a gente tem uma pessoa aqui que é uma referência na parte de estudar, de migrar, de inglês, de graduação, pós-graduação, e o Antônio que também faz, né? Outra pessoa que faz a parte de imigração. Vamos convidar eles para uma próxima conversa, mas
para a gente poder convidar eles para uma próxima conversa, Murilo, o que a gente precisa? A gente precisa saber primeiro se a galera quer e depois se eles querem também, né? É isso aí, tem 2 lá. A primeira parte é, galera, vocês que estão aí vendo esse vídeo, que curtiu esse papo agradável, se vocês querem, né, ter uma conversa melhor nesse sentido de imigrar e estudar na Nova Zelândia, saber as possibilidades, manda para a gente aqui o teu feedback, se você quer, se você não quer, porque a gente vai ter o maior prazer em trazer esses 2 novamente. Eu já vou perguntar logo, eu não vou fazer cerimônia, não. Vocês vão voltar outro dia, se o povo quiser que vocês voltem, meus amigos? Mesmo que eles não quiserem, a gente volta também, não tem problema não. Então tá bom, olha aí. E você, Anderson? Pô, cara, só se tu prometer que vai deixar esse topetinho para nós aí, barba bem feita, né? Tá cabelinho tá ficando grisalho nas laterais. Camisa gola verde. Charmoso, né, velho? Cara, posso o homem fazer, apaixonado, a pele, até a pele fica mais sadia, né? Fica brilhante, a pele fica brilhosa, entendeu? Brilhosa, mas não oleosa. É brilhosa, mas não oleosa. Há uma grande diferença do pessoal dos cosméticos aí, tá? É uma pele de pêssego, né? Um pêssego quase. É quase um golfinho, tá liso, entendeu? Mas é isso aí, galera. Bom, vou começar aqui já agradecendo Antônio Franco, parceiro aí de anos, também Anderson Pacheco, também, pô, Pachequinho, sempre aí, ambos, né, muito dispostos a ajudar e sempre somar aí com a gente. Então, muito obrigado, gente, pela disposição de vocês, pela disponibilidade de vocês. A gente sabe que o tempo é bem corrido aí para vocês dois, mas obrigado de coração por vocês terem participado aqui, somado. Eu tenho certeza que vocês somaram muito com o canal e com certeza a gente vai trazê-los novamente para um próximo vídeo que vai ser sucesso, certeza. Murilão, posso complementar esse final rapidinho? Opa! Eu queria também agradecer eles, né, por ter vindo aqui. Muito obrigado, tá, pessoal? Vocês querem fazer algum comentário final de ambas as partes? Porque depois o Murilo vai vir com a vinhetinha de final aí, tá? Mas, Anderson e Tunico, algum comentário final aí? Não, eu acho que eu consegui, acho que eu explorei bem aí os pontos que eu queria. Qualquer assunto que a gente for entrar agora aqui acho que seria uma pauta interessante para o próximo vídeo, né? Falar de imigração. Acho que já deu para trabalhar bastante aí, deixar o pessoal bem informado aí sobre os causos e características do país. Obrigado. Legal, cara, da minha parte também, só agradecer a oportunidade. Eu creio que quanto mais a gente realmente semear a ideia do intercâmbio, a ideia da transformação em si, né? Porque realmente é um pacote, né? Um estilo de vida que tu escolhe e que, na verdade, nunca gera arrependimento. Eu acho que o intercâmbio sempre te gera crescimento, né? Independe se a tua intenção é para ficar no país ou para voltar um dia para o Brasil, realmente tu vai voltar uma pessoa melhor, tá? Então, acho que esse é talvez o grande objetivo aí do canal, né, de incentivar as pessoas a buscar um intercâmbio, seu crescimento, uma viagem. E a gente está aqui para colaborar sempre que formos convidados a participar com vocês. Um grande abraço. Maravilha! Então, eu gostaria de agradecer aqui novamente a presença de Antônio Franco e Anderson Pacheco e você também que assistiu até agora, gente. Então, não esquece de se inscrever no canal, já ativa o sininho para você ficar sabendo dos próximos vídeos, deixa o seu like e também seu feedback, que é bem importante para a gente saber aí o que vocês estão achando do nosso canal. Então, fiquem ligados aí que a gente vai soltar bastante vídeo interessante e até o próximo vídeo do canal do Intercâmbio com Murilov e Beto Bihari. E falou!